acrescentado. Aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse ainda: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o 14º domingo do tempo comum e oportunamente o tema do Evangelho de hoje é justamente sobre a misericórdia. Ontem e hoje nós discorremos bastante sobre esse grande atributo de Deus. E hoje nosso Senhor, contando uma parábola bem conhecida de nós, a parábola do bom samaritano, nos mostra o que é verdadeiramente ser misericordioso. Ora, aquele homem a quem Jesus perguntou o que está escrito na lei para alcançar a vida eterna, respondeu muito bem. Ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência. Esse é o mandamento que Deus deu para os judeus. Se nós lermos lá no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, tem a profissão de fé dos judeus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Ele está repetindo aquilo que é a lei dos judeus. Mas tem um acréscimo que já estava na lei dos judeus: e ao próximo como a ti mesmo. A primeira parte, amar a Deus, ela é bem entendida pelos judeus e é bem entendida por nós também. Nós sabemos que nós temos que amar a Deus. Por quê? Porque Deus é todo-poderoso, Ele é nosso Criador. E Ele, por ser Deus, merece todo amor e reverência. Mas muitas vezes nós temos dificuldade com a segunda parte, como teve esse próprio escriba. O próximo como a ti mesmo. E quem é o próximo? Isso que fez Jesus.
Foi o questionamento de Jesus. Ele conta a parábola do bom samaritano. O próximo, meus irmãos e irmãs, é sempre o próximo mesmo. Porque Deus, Ele nos deu um mandamento de amarmos uns aos outros como Ele amou, sem distinção nenhuma. Esse amor que Deus nos pede, o amor de caridade, é a marca distintiva do cristianismo. Porque para nós sermos verdadeiramente cristãos, não basta nós professarmos que cremos em Deus, que cremos na vida eterna, cremos nas verdades que a igreja nos ensina. Não é essa que é a marca distintiva do cristão. Isso, evidentemente, faz parte. Nós precisamos crer. Nós precisamos do depósito da fé. Mas se verifica que nós somos cristãos se nós a amarmos e amarmos como Jesus amou. O mandamento da caridade é aquilo que distingue absolutamente o cristianismo de todas as outras religiões. Amar indistintamente. E aqui eu queria fazer rapidamente, para a gente não se estender muito, né? Já falamos bastante coisa lá na pregação, mas a respeito do amor, e o amor que o cristianismo traz para nós como novidade, o amor que nosso Senhor traz como novidade. Nos antigos gregos, um povo que viveu, né, na época de Jesus, eles tinham 4 palavras para designar o amor. A primeira palavra era o amor eros. Eros é o amor que existe puramente carnal, né? A união carnal de um homem por uma mulher é aquele amor, né, que nos atrai de maneira sexual, por assim dizer. E é um tipo de amor mais baixo, porque é um amor que está muito ligado às nossas tendências mais animais mesmo. Mas existe um segundo nível de amor, que é o amor filia, que é o amor de amizade. Os gregos vão dizer que é raro você ter, né, um amor de amizade com as pessoas, porque um amor filia é aquele que faz com que 2 pessoas, né, uma alma fosse habitada em 2 pessoas. Era como se fosse uma única alma, os amigos. Esse amor de filia é usado algumas vezes nas Sagradas Escrituras. O amor eros não é usado nenhuma vez na Escritura. Tanto é que ele é um amor muito baixo, né? Então não é usado na Escritura. Depois tem um tipo de amor que não é usado na Escritura, mas que os gregos diziam, que é o amor dos pais para com os filhos, chamado de amor storgé, um termo em grego. Então o amor que os pais têm para com os filhos é um amor muito grande, é um amor que ele tem uma força superior aos outros amores. Mas o amor mesmo que Jesus veio trazer, o amor com que Ele nos amou, e o amor com que Ele pede que nós nos amemos uns aos outros, é o amor ágape, que é o amor de caridade. O que é o amor ágape? É o amor desinteressado, em que nós fazemos o bem ao próximo simplesmente por ele ser o nosso próximo. A gente não busca absolutamente nada em troca. É claro que esse tipo de amor, o único que conseguiu realizar foi o próprio Cristo. Jesus, ele nos amou e nos ama imensamente de forma absolutamente gratuita. Gratuita. Deus deu todo o seu amor por nós em Jesus Cristo. E Jesus, morrendo na cruz, deu todo o seu amor por nós. E na Eucaristia ele continua dando esse amor por nós. Mas nós precisamos aprender esse amor de Deus para nos amarmos uns aos outros. Essa atitude do bom samaritano, ela só pôde acontecer por uma moção de Deus. Porque lembra que eu falava na pregação? Nós temos uma inclinação ao mal dentro de nós. Então, para nós não é uma coisa natural nós sairmos de nós mesmos em direção aos outros e amá-los como Deus amou. É preciso uma graça agir em nós para que a gente possa amar efetivamente. Mas nós precisamos pedir essa graça. E precisamos amar efetivamente o nosso próximo, indistintamente. Deus quer que nós amemos a todos, independente de raça, de religião, de sexo, de tudo. Nós temos que amar todas as pessoas indistintamente, porque todas as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Então, nós, quando formos fazer o bem a alguém, seja quem for, nós temos que saber que estamos fazendo o bem ao próprio Cristo. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, quando Jesus fala do julgamento final, ele diz que aqueles que herdarão o reino dos céus são aqueles que fizerem o bem ao próximo. Porque quando deres de comer, quando deres de beber, quando vestidos os nus, foi a mim que o fizeste. Então, o bom samaritano, ele é a figura do próprio Cristo,
Mas o próprio homem que foi depredado pelos assaltantes, ele também, de alguma maneira, é figura do Cristo. O Cristo dá o amor e recebe o amor também, porque todos nós somos feitos à imagem de Deus. E Jesus, ele habita em cada um de nós. Quando nós formos fazer o bem a qualquer pessoa, nós não olhamos para aquela pessoa aquilo que ela é, mas olhamos para o próprio Cristo. É isso que dá a força de viver efetivamente a caridade, até a sua radicalidade. Porque Jesus, ele chegou a tal radicalidade que ele pediu para que nós amássemos não somente o nosso próximo, mas amássemos os nossos inimigos. E isso, num olhar puramente humano, é um absurdo completo. E na mentalidade da época de Jesus também foi um grande escândalo. Porque como é possível que nós possamos amar alguém que nos faz o mal? Como é possível que a gente possa amar alguém que nos prejudica? Mas o jeito que Jesus amou foi justamente esse. Porque a humanidade inteira era inimiga de Deus. Porque o pecado faz exatamente isso conosco. O pecado faz com que nós nos tornemos inimigos de Deus. E quando nós éramos inimigos de Deus, Deus nos amou mesmo assim. Então Ele quer que nós amemos uns aos outros com esse amor dele. Amar o nosso próximo indistintamente, até aquelas pessoas, sobretudo aquelas pessoas que parecem ser menos amáveis. Porque tem pessoas que a gente acha que são menos amáveis, né? Os nossos inimigos, mas não só os nossos inimigos. Tem pessoas que nos causam uma certa aversão. Mas essas pessoas nós temos que querer o bem e fazer o bem a elas também. Porque esse é o mandamento de Deus. Mas é claro, essa é uma missão muito difícil, na verdade é uma missão impossível para as nossas forças humanas. Ninguém dá conta de fazer isso. Ninguém dá conta de amar o próximo. Ninguém dá conta de fazer o bem. Se Deus não agir primeiramente na vida daquela pessoa. Então é só em Deus que nós somos capazes de agir como bom samaritano. É o próprio Deus que age em nós. Não somos nós que amamos, mas é Deus que ama em nós. Então, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, mais nós vamos nos tornar semelhantes a Ele, e aí seremos capazes de amar. Aí seremos capazes de fazer o bem uns aos outros. Se nós ainda não conseguimos fazer o bem uns aos outros, se nós temos dificuldade de perdoar, se nós temos dificuldade de olhar para os nossos inimigos como se fossem pessoas humanas, se a gente ainda tem essa inclinação à vingança, essa inclinação à revanche, ao julgamento, é porque Jesus precisa ainda transformar muito o nosso coração. Mas Ele quer nos transformar. Vamos pedir essa graça. Cada vez que nós nos aproximamos de Jesus, nos sacramentos, na oração, como eu dizia na pregação, nós vamos nos assemelhando mais a Jesus. Então a gente não precisa se preocupar em querer fazer o bem pelas próprias forças, porque isso a gente já não vai fazer mesmo. Mas a gente precisa se preocupar em se aproximar de Jesus para que Ele faça o bem em nós. Então, no final desse retiro, que nós meditamos bastante sobre a misericórdia divina, vamos receber, em primeiro lugar, essa misericórdia na nossa vida, para sermos verdadeiramente misericordiosos. A misericórdia é o coração do cristianismo. A misericórdia é a marca distintiva daquilo que Jesus Cristo veio fazer esse mundo. O amor autêntico é o que distingue a nossa religião cristã católica. Vamos pedir a Deus essa graça. Vamos pedir a graça de verdadeiramente amar. Amarmos uns aos outros, mas amarmos aquelas pessoas também que às vezes parecem ser pouco amadas. Essas pessoas são aquelas que mais precisam do nosso amor. E começar a agir de forma efetiva, né, no nosso cotidiano. Como eu dizia lá na pregação, nós começarmos um caminho de conversão significa nós realmente mudarmos de vida e mudarmos as nossas atitudes. Não basta só nós rezarmos, não basta só nós vermos a missa, não basta só nós fazermos retiro, etc. Tudo isso é muito importante e é necessário, mas é preciso que tudo isso frutifique em obras, já dizia São Tiago. A fé sem as obras, ela é morta. E quais são as obras? As obras são, sobretudo, o amor que nós temos para com os nossos irmãos. Então, que Deus nos dê essa graça, de nas nossas ações cotidianas nós começarmos pouco a pouco mudar o nosso comportamento pela graça de Deus. Ter um coração mais compassivo, pedir a Deus a graça de um coração mais compreensivo,
começar, ao invés de julgar as pessoas, mas rezar por elas. Nós ganharíamos muito mais se, ao invés de nós julgarmos as pessoas no coração ou em palavras, se nós nos colocássemos a fazer uma oração brevíssima, uma oração breve. Né? Você pode fazer esse exercício. Quando vier um pensamento contra alguém, sobretudo alguém que te magoou, ao invés de você ficar remoendo aquilo, faça uma oração breve, encomende essa pessoa a Deus, reze uma Ave Maria para ela. Você vai ver como que a coisa vai se transformar. E não deixar com que o rancor, com que essas coisas vão tomando a nossa vida, vai tomando a nossa imaginação, os nossos sentimentos. Deus quer nos curar de tudo isso. Mas, como eu disse, a gente precisa dar esses nossos pequenos passos e Deus vai completando com a graça dele. Vamos dar os passos iniciais e Deus completa a sua graça em nós. Fazer esse exercício com bastante seriedade. Amarmos uns aos outros. No seu trabalho, na sua família, com as pessoas que você convive, comece a fazer esse exercício, né? De não julgar as pessoas, mas procurar amá-las. Não necessariamente a gente precisa fazer alguma coisa efetiva a essa pessoa, a gente precisa ir conversar, etc. Mas no nosso coração a gente tem que começar a ir mudando as nossas atitudes. Porque tudo começa dentro do coração nosso. Tudo começa dentro do nosso coração que precisa ser transformado, mas é o próprio Cristo que vai fazer essa transformação. Ela não vai vir, né, sem essa ação de Deus. Que Ele nos conceda essa graça. Deus de infinita misericórdia, que Ele nos dê essa graça de um coração misericordioso. Porque a misericórdia é a última tábua de salvação para a humanidade. A misericórdia é o grande remédio para todos os males da humanidade. Por que existem guerras, desavenças? Por que existem assassinatos? Por que existem crimes, roubos, corrupção, tudo isso? Eu já dizia, por conta do pecado, mas é porque existe uma falta generalizada de misericórdia no mundo. E nós precisamos dessa misericórdia. Deus, Ele tem misericórdia de nós, mas nós precisamos aceitá-la nas nossas vidas, para depois poder transmiti-la aos nossos irmãos e nossas irmãs. Que Nossa Senhora, ela que é Mãe de infinita misericórdia, ela nos alcance essa graça. Que nós percebemos a misericórdia de Deus nas nossas vidas e que nós possamos ser também misericordiosos. Sede misericordiosos como o vosso Pai do céu é misericordioso, disse nosso Senhor, no Sermão da Montanha. Então vamos louvar a Deus por esse grande dom e por esse grande dom da misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.